checando. Oi? Muito boa noite, gente. Nossa convidada acabou de chegar, Negra Winnie. Também está aqui presente a minha esposa Roberta Marques Ribeiro. É para fixar o comentário que você vai mandar, né? Ok, Winnie. Redação que escreveu, pode usar. Como é que se... fixar comentário. Ok. Acabei de fixar. Tá aqui, Banda O Barro, Maurício Gândia, Maurício Bolívia, tá aqui conosco aí. Tamo junto, Maurício Bolívia. Sempre aí colado aí, prestando essa assessoria valiosíssima aí nas nossas lives. Chegou também Cristianas. É Cris, né? É Cris do CME, né, Cris? É porque tem Cristinianas. Eu tô achando que é Cris do CME, do Conselho Municipal de Educação. Se for, você confirma aí. É isso. Cris, valeu. Muito obrigado, Cris, por estar aí colado com a gente aí, viu? Jane Cláudia, também chegando aí. Bom, mais conhecida como Cris. Bloco Mestres da Ginga. Acabou de entrar aqui também. Bom, Winnie, você pode mandar aí o pedido para entrar no vídeo, para a gente começar aqui a conversar um pouco. Patrícia Chagas acabou de entrar também. Boa noite, Patrícia. Carlos underline 123 Gmail tá aqui também conosco. Boa noite, Carlos. Pronto, o Winnie acabou de solicitar aqui a participação ao vivo no vídeo. Que essa live está sendo também retransmitida pelas plataformas Facebook e pelo YouTube, né? Olá, Winnie, pessoal, tudo bem? maravilha. No caso, Negra Winnie. Isso. É isso mesmo. Como é que tá você? Tudo bom? Beleza? Eu tô bem, tudo certo aqui. Tô Que bom. fazendo algumas atividades, né, referente às poesias e tudo mais. E tô aqui, tô bem. Massa, massa, massa. Bom, eu acho que a gente pode já começar devagarzinho, né? Pode. Nessa conversa. Até porque o tempo da live aqui do Instagram derruba a gente. E vamos lá. Bom, a primeira coisa é. Assim, eu sei que eu sempre falo isso no começo, mas tem que falar porque as pessoas estão entrando. Nem todo mundo que está entrando está acompanhando a gente, né? Se bem que aqui a grande maioria vem acompanhando, mas algumas eu acho que não. Então eu sempre começo explicando o que é o projeto Sim. Redação que escrever, e aí a gente dá início. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo, né? Oficialmente, boa noite a todo mundo. E também a nossa querida convidada Winnie, né? Negro Winnie. O meu nome é professor Júnior Gonçalves, eu sou professor de Sociologia do Hermano Gouveia Neto, né? A escola Hermano Gouveia, né? Que fica lá em Vida Nova, Lauro de Freitas.
E esse projeto é o projeto Redação que Escrever, que é um projeto de nossa autoria, mas que vem funcionando no âmbito do Colégio Hermano Gouveia. E esse projeto, apesar do nome Redação, a ideia não é dar aula de redação, não é propriamente isso. A ideia aí é discutir, debater os temas passíveis de serem utilizados como tema de redação. E aí, nessa pegada, a gente vem desde 2018, no começo de 2018, nos encontros presenciais aos sábados, lá no pátio da escola, mas aí com esse período de pandemia, né, com essa realidade que se impõe para todos nós, a gente teve que reformular o projeto e estamos trabalhando nesse formato de encontros remotos, né, através de lives, né, que a gente começou com o professor Ricardo Carvalho, e a gente vem todo sábado às 19 horas, né, fazendo aqui essa atividade que eu tenho certeza que uma boa quantidade de pessoas vem curtindo, né? E é uma coisa interessante e que acaba casando, né, com o interesse da população de poder ter acesso à informação. A ideia aqui é ter acesso à informação, é trabalhar a informação, né? E aí estamos aí nesse trabalho. E eu espero que tenhamos hoje uma excelente noite. Eu tenho certeza que teremos um excelente bate-papo. Boa noite, Eva Soares, que também acabou de entrar aqui. Bem-vindo todo mundo que está se fazendo presente aqui na live da gente. Pronto. Winnie, boa noite. Eu quero que você dê aí faça aí as considerações iniciais. Então, boa noite, professor. Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar presente em mais uma live, mais um trabalho aí. Nesse processo de quarentena é importante que a gente se mantenha conectado através de lives, de bate-papo, de outros aplicativos. E live eu acho que é algo muito interessante, porque as pessoas que estão em casa, muitas vezes procrastinando, porque não estão lendo, não estão buscando algo, quando assistem uma live, passa a conhecer algo novo, né? Então, eu sou Winnie Lorena, eu trabalho com arte, com poesia marginal, trabalho com poesia de rua, né? Sou artista, uma mulher preta que defende várias questões sociais. Sou pedagoga em formação, já no 6º semestre, terminando a faculdade. E tenho uma parceria muito forte, né, com o Hermano desde muito tempo, porque eu sou ex-aluna. Então, sempre desenvolvi tudo no Hermano. Sempre participei de concursos de poesia. Meu primeiro concurso de poesia foi desenvolvido no Hermano. Eu não consegui passar, mas isso para mim não foi algo tão importante, tão primordial, quanto eu ter participado e ter aprendido coisas, né? Não consegui passar, mas para mim o importante não foi nem o prêmio, foi eu ter participado. Então, sempre desenvolvi trabalhos, várias questões aí, vários projetos. E o projeto Redação é massa, porque eu pude conhecer Jorge Portugal, que trabalha com toda essa questão, né? Professor Júnior também, a gente alinhou várias coisas. E eu estou aqui para isso, né? Para agregar da melhor forma. Maravilha! Bom, é o seguinte, o tema dessa live de hoje vai ser exatamente a realidade social segundo Bloco a rima um beijo. Da poesia de rua. Socorro Gregor, só as escolas me assistindo. Pronto, então assim, o tema da live de hoje é esse, a realidade social segundo a rima da poesia de rua. Esse é o nosso tema. E aí, puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, né, que é a produção da redação visando o Enem, né? O Enem estabelece sempre as 5 competências, né, para que o candidato, né, possa fazer bem a sua produção textual, digamos assim, né, que sempre é a dissertação argumentativa, né? Eu até trouxe isso aqui do bate-papo que eu tive com o professor Antônio Santos, né, que é mestre em letras pela UFBA, que foi meu aluno, né, de pré-vestibular. Então, assim, quais são as 5 competências? Você tem a primeira competência, que significa o domínio da língua, da própria língua. Você não pode assassinar o português, o bom e velho português. Você precisa se manter no tema, né, porque se você fugir do tema, você zera a redação. Você precisa ter uma argumentação e uma linha de argumentação para defender um ponto de vista, que é esse o objetivo do nosso projeto, justamente desenvolver essa capacidade de argumentação, né? Você precisa se atentar
pela questão da coesão textual e coerência textual, e precisa apresentar uma proposta de intervenção que esteja alinhada com a necessidade de salvaguardar os direitos humanos, né? Então, na conversa que eu tive com o professor Antônio Santos, que eu tive o prazer de ser professor de cursinho, né, dele, eu disse que eu acrescentaria uma sexta competência, que é exatamente a capacidade de arrepiar o seu leitor, né? E no caso da redação, é o corretor da redação. No seu caso, você que é poetisa, os seus leitores, né, que são os amantes da poesia, que eu também sou um deles, inclusive. Só que para isso, e aí voltando um pouco para a redação do Enem, não basta dominar as 5 competências que o Enem estabelece, né? Mas precisa ter a capacidade de transcendê-las, né? O que significa dizer ser capaz de se sensibilizar e ser capaz de sensibilizar o outro, né? E nesse quesito, né, no tocante a sensibilizar, né, e sensibilizar o outro, a arte tem um poder, tem um potencial fantástico, né? Só que no capitalismo, assim como tudo que ele toca, né, a arte acaba se transformando num produto, numa mercadoria, certo? Por isso que projetos como o Hermano Vai ao Teatro, né, são projetos estratégicos, né, e necessários, exatamente porque ir ao teatro não faz parte da lista de bens culturais acessíveis aos mais pobres, né? Exatamente. Ir ao teatro é caro. E se você não vai ao teatro, a sua relação com a arte cênica vai ser de estranheza e você vai dizer que é chato, assim como a ópera é vista como chato, né? No caso da literatura, é o mesmo caminho, né? Porque por que é que eu vou ler o romance Éramos Seis, né, por exemplo, né, de Maria José do Pré, se eu posso baixar o Globoplay e assistir a novela, né, que me traz a informação mastigada. Então, resumindo a ópera, no capitalismo, a relação com o público, né, a relação do público com a arte tem sempre um intermédio de alguém que precisa lucrar, porque a arte é um produto, é uma mercadoria, né? Para se opor a essa lógica, você tem a arte, a chamada arte underground, né? Que traduzindo ao pé da letra é a arte subterrânea, ou seja, não vai aparecer na propaganda, nem vai ter um patrocínio de quem quer lucrar, né? A relação é direta com as pessoas, né? A relação da arte e do artista é direta com as pessoas. Sim. É o caso do teatro de arena, né? Por exemplo, que significa o teatro de rua, né? É o caso dos poetas de rua. Você se apresenta sempre, é aí que vem a questão agora, você se apresenta sempre como um poetisa de resistência. Podemos dizer que o poeta de rua e o poeta de resistência é a mesma coisa? A essência é a mesma? Ine? Então, né? Primeiro vamos à etimologia de poetisa. Poetisa, se você for buscar no dicionário e você for conhecer a historicidade da palavra, você vai compreender que é sempre quem acompanha o poeta. Então, eu venho numa perspectiva de poetisa de resistência. Eu nunca digo que eu sou só poetisa e eu nunca digo que eu sou somente resistência. Eu sou poetisa de resistência. Então, você já vê que é erradicado do dicionário poetisa. Você vê mais o poeta. Então, nesse sentido das mulheres estarem se lançando, né, na rua, recitando, pegando ônibus e falando sobre suas vivências, a poetisa ela vem como algo que precisa de um complemento. Porque você não vai entrar no ônibus e dizer, eu sou poetisa. Você não vê poetisa de literatura de romance entrar no ônibus para arrecadar dinheiro. Você pode ver um poeta de resistência poetizando a tragédia, poetizando o caos mundial, poetizando a política, poetizando as mortes do genocídio, através da poesia de resistência. Você não vê literatura de amor, você não vê outros poetas mais antigos, você não vê ninguém recitando poetas renomados nos ônibus, né? Recitando poesia de amor, falando sobre flores, falando sobre um mundo que não existe, um mundo ilusionista, você não vê. Você vê a realidade das quebradas. Então, a poetisa, ela vem com um complemento. Mas, hoje, eu li algumas coisas e percebi que você pode se referir tanto enquanto poetisa de resistência ou enquanto poeta de rua. Então, acaba que sim, é a mesma coisa. A única diferença é o gênero,
que geralmente foi destinado, né, antigamente também, foi destinado para os homens, o termo poeta, porque é algo mais firme, algo que está em todos os lugares, que você vê que, independente da marginalidade e tudo mais que as pessoas empregam em cima da gente, dos poetas de rua, você vê que o poeta ele tem mais aquele respeito, entre aspas, né, de quem ouve. Então, tipo, o poeta chegou. Você não vê valorização, porque nós poetas não somos valorizados. Mas quando você vê, chegou uma poetisa. E aí, meu amor, qual vai ser a poesia de hoje? Uma poesia de amor? Não me pergunte isso, porque eu não trabalho com poesia de amor. Não consigo escrever poesia sobre flores. Não consigo escrever poesia sobre coração partido. O que acontece é a morte na comunidade que eu vou retratar através da poesia. Então, sim, tem essa divergência, mas acaba que é a mesma coisa. Massa, massa, massa. Um abraço aqui a Alessandra, que entrou aqui. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Kátia Moraes, minha ex-diretora. Eu era vice-diretor do Alfredo Agostinho de Deus, ela era diretora. Um abraço, Kátia. Bom, veja só, em tempos de pandemia, como fica a poesia de rua, se o recomendável é exatamente não ir para a rua e ficar em casa? Me diga aí. Sim, a gente faz o que pode, né? O poeta ele não ganha dinheiro. O poeta não tem como se manter. Mas se você é insistente, você faz o seu corre, você consegue adquirir 10, 20 reais, dependendo da estimativa do público durante o dia. Então, o poeta Certo. entrar no ônibus para recitar. Você não vê um poeta entrar no ônibus sem um chapéu. Se você vê, é porque ou ele tem uma condição um pouco mais estável, ou ele não quer incomodar. Mas você sempre vai ver um poeta com um chapéu no ônibus, porque a partir da arte dele, ele vai arrecadar algumas moedas e ao final do dia ele vai ter esse dinheiro para levar uma comida para casa e tudo mais. Então, tipo assim, poeta não é valorizado. Aí a gente faz o que pode quando está no processo de pandemia, né? Escreve algo, grava um vídeo, faz algo para divulgar. Porque as pessoas que estão, né, do outro lado da tela vão ver. Nem todo mundo gosta. Eu consigo perceber que muitas vezes meu vídeo bate 600. O último vídeo bateu 1.700 curtidas. Mas de visualização bateu 3.000. Por que essas 3.000 pessoas não curtiram meu vídeo? E somente 1.700? Porque muitas pessoas me conhecem, já veem o meu trabalho de muito tempo. Muitas pessoas chegaram, outra pessoa compartilhou e chegou até ela, ela gostou e curtiu. Mas nem todo mundo gosta de ouvir o que o poeta tem a dizer. Acha que é agressivo, eu já fui chamada de arrogante, já fui chamada de autoritária, de radical. Se você for ver o conceito de radical, você vai entender que não tem nada a ver comigo, porque eu não sou fechada a algo. Se eu tiver que mudar de opinião, se alguém tiver que acrescentar uma opinião a mim, eu vou acrescentar, porque eu não tenho verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. Então, a sua opinião, eu fiz uma poesia sobre isso. A sua opinião me ajuda a prosseguir. A minha opinião te tira de uma caverna, de uma mazela. Então, você consegue aprender mais. Mas nem todo mundo gosta, ou nem todo mundo está preparado. Mas a gente não pode também colocar. Você vai ter que ouvir minha poesia, você vai ter que aprender a gostar. Isso aí não existe. Mas pela internet a gente consegue manter essa comunicação. É o mundo virtual, né, que hoje se impõe, né, mais ainda, né, nesse período. E radical vem de raiz, né? Você vai na raiz do problema. Daí o nome radical. Nesse sentido, nós temos que ser radicais. Realmente temos que ser radicais, porque senão a gente vai ficar sempre no superficial, né? Em cima do muro, né? Sempre no meio termo. Porque se for acabou de entrar você aqui. precisa ter muito embasamento. Porque tem pessoas que acreditam mesmo. Muito legal. Bom, é o seguinte, lembrando ao pessoal que está entrando aqui, que a gente vai estar abrindo espaço aqui também para quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer um comentário, né? Então a gente sempre abre para as pessoas poderem estar fazendo as suas colocações e o nosso convidado sempre comenta os comentários, digamos assim, ok? Uhum. E com o hino não será diferente. Bom, papo reto, Winnie. No Brasil de Bolsonaro, quem mexe com ciência, educação e arte, não está tendo vida fácil. Quer dizer, se já
não havia tanto investimento assim nessas áreas, hoje você tem um quadro de perseguição mesmo. É como se estivéssemos voltando para a Idade Média, né? Você vai ser pedagoga, portanto, alguém da educação, né? Sim. E você é artista. Então, como é que é ser artista e educadora nesse Brasil do Bozo? Rapaz, primeiro que se eu tenho um presidente desse no poder, eu não tenho ninguém, né? Isso é importante considerar. Em relação a ser artista e a ser pedagoga, é uma linha Agora muito acaba tênue, sendo, porque agora acaba sendo um material de inspiração, né? Porque geralmente o caos acaba servindo como inspiração também. como forma de protesto. Porque se eu não tivesse, talvez, o presidente que está aí, eu não teria tanto conteúdo para colocar na poesia. Se eu tivesse um presidente que estivesse executando o trabalho normalmente, ao meu ver, eu não teria tanta coisa para colocar. Então, estou tendo muitas ideias de escrever, muita coisa, que eu pego assim no ar, não coloco o nome de jeito nenhum, mas de forma indireta. E em relação a ser artista, né, e pedagoga, é algo que você precisa equilibrar. Por quê? Porque eu já ouvi muitas coisas tipo, mas eu não acho que você tem tanto pulso para ser pedagoga porque você recita. E aí eu acho que você é muito agressiva, as crianças não vão gostar, as crianças vão se sentir incomodadas. E várias coisas, tipo, você é muito dinâmica, você é muito didática, porém essa profissão não é para você e tal. Então você entra na sala de pedagogia que eu estudo e você vê muitas meninas de cabelo liso, você vê muitas meninas brancas, meninas que moram em bairro nobre, que tem grande poder aquisitivo. E eu nunca me senti inferior, independente de meu cabelo ser crespo, independente de morar em Vida Nova, independente de eu estar fazendo meu corre de poesia na rua. Nunca me senti inferior e nem ele me sentir. Porque eu acho que ali é o meu lugar, entendeu? Eu estou me formando, eu tenho condições de estudar na Unijorge, vou pagar mensalidade, não vou me comparar. Mas fulano mora no apartamento que tem aqui, eu moro na quebrada. Moro e me sinto muito bem. Então, essa coisa de não ficar se comparando, de fulano tem mais condições e eu não tenho. O meu intuito é aprender mais e mais. Então, se eu aprendo na sala, se eu aprendo com o professor, se eu desconstruo algo que um professor achava que aquilo ali era assim, e pronto, isso para mim já é muito válido, entendeu? Então, não me preocupo com outras coisas. Parabéns, Winnie. Obrigada. Mas é Tiago Chaves que Respondi? entrou agora aqui. Já tem. Sim, respondeu, claro. Tem também já algumas perguntas aqui que a gente vai fazer a leitura daqui a pouquinho. Mas veja só, como é que chegou, como a poesia chegou a você, né? Especialmente essa poesia que você chama de poesia de resistência, né? Como é que chegou a você isso? Como é que foi o seu primeiro contato, suas referências, enfim, conte pra gente aí um pouco como é que foi isso, esse processo. Então, eu sempre escrevi muito, mas poesia, eu passei a escrever em 2013, né? A gente está em 2020, já tem um tempo. Eu comecei a escrever. Minha primeira poesia foi sobre homossexualidade. Eu não sou homossexual, eu sou hétero. Muitas pessoas me perguntam, mas você é hétero, escreveu sobre homossexualidade? Eu não morri ainda, mas eu escrevo sobre genocídio. Ninguém nunca me bateu, não tô roxa, mas eu escrevo sobre feminicídio. É, várias questões que eu não vivenciei, mas que eu vi pessoas vivenciando, então eu passei a escrever. A poesia marginal chegou para mim a partir das minhas vivências, né? Então, eu comecei a escrever, mas eu senti que não era só uma escrita, que eu tinha que recitar em algum espaço. Então, às vezes, tinha um evento na praça, tinha um evento em um teatro, em outros espaços, e eu sentia que tinha pessoas ali. E que eu precisava passar aquela informação. E aí eu parei para pensar, porque eu sou muito questionadora, eu parei para pensar, tá, eu estou escrevendo, mas o que é isso que eu estou vivendo aqui agora? Eu estou recitando uma poesia. Mas é poesia de quê? Porque sempre me perguntam, poesia sobre isso, de amor, né? Recitar uma poesia de amor. Não consigo, vai, não vai. Eu posso pegar um papel, eu não consigo escrever. Só se eu estiver muito inspirada, mas não consigo, porque já é automático. Então, desde quando eu tinha 13 anos, eu escrevi sobre homossexualidade, que é hoje que eu já tenho um pensamento mais formado, né? Formado não, porque eu estou em construção. Mas, tipo, não tem como. Não tem como escrever sobre o amor. E aí eu passei a entender que o amor talvez seja uma mãe que perdeu um filho num tiroteio,
O amor talvez seja uma mulher preta que está parindo ali uma criança, mas não tem aquele suporte. O amor talvez seja a legalização de um aborto. Ah, mas como assim legalização de um aborto? Isso é algo muito sério. Eu não estou dizendo aqui que as crianças precisam morrer. Não estou dizendo que a gente tem que matar as crianças, que a gente não tem que se prevenir, não. Não, mas eu estou falando sobre o quanto as mulheres brancas têm os recursos nos grandes hospitais e o quanto as mulheres negras não têm. E aquela música do Olodum, mãe que é mãe no parto sente dor. Então, se eu ver uma irmã que não tem condições, se eu ver uma irmã que está parindo ali, mas que está sem ter onde dormir, que está sem ter como manter o filho. Então, isso para mim talvez seja um amor de mãe, de uma mulher preta. Então, eu posso escrever sobre amor nisso. Então, o amor não é algo que a gente construiu, ó, antigamente. O amor que a gente vê, que a gente ouve, talvez seja elitizado, talvez seja branco, entendeu? E eu não falo aqui somente sobre cor, não estou trazendo uma segregação, mas sim estou evidenciando que as pessoas pretas também podem amar. É por isso que eu defendo o amor preto, por isso que eu defendo a família preta, entre outras questões. Então, o amor para mim é isso. Eu trago a poesia nessa perspectiva de amor assim, mas de resistência, que também envolve isso. Carta Certo. Recita uma poesia aí. Mas No final. você começou a fazer esses trabalhos assim a partir de que idade? Mas qual é a sua idade hoje? Você Hoje eu tem tenho quantos anos? 19. E você começou assim mais ou menos em que idade? 13 anos. Ah, certo. Massa. Bom, lembrando ao pessoal que a gente vai estar abrindo espaço aí para o pessoal estar perguntando alguma coisa, Eu vou que o recitar vai no final. comentar, e também vamos ter um espaço aí para mim fazer um recital aqui. Bom, seguinte, a poesia de rua se expressa muito na linguagem do rap, né? Sim. Muitas poesias, ou melhor, muitas pessoas, né? Muitas pessoas comparam o rap, né? Que é uma linguagem que faz uma abordagem dos problemas urbanos, né? Especialmente no universo da favela, né? No caso, a favela, que é o espaço que restou, né? Para os ex-escravos, né? Logo após a abolição, né? Com a abolição da escravatura, não tendo opção de trabalho, nem lugar, nem nada, né? A população que era escrava, que passou a ser livre, teve que se virar e achar algum lugar para poder ficar, para poder morar, e muitas vezes esses lugares eram moradias irregulares, eram locais irregulares para a moradia, e daí você tem o começo das favelas, das primeiras favelas, né? Então foi o espaço que restou, na verdade, né? É o que restou. Então, assim, muitas pessoas comparam o rap, né? Que é essa linguagem que faz essa abordagem dos problemas urbanos, com o repente, né? Que já é uma linguagem mais voltada para a abordagem da vida da zona rural, né? Especialmente do Nordeste brasileiro. Eu queria que você compare, eu queria que você comentasse isso, né? Essa relação do rap com o repente, né? Sim. Fala um pouco aí pra gente. Então, primeiro que rap é ritmo e poesia, né? O rap é a poesia. E o repente é a poesia. O cordel é a poesia. Então, a gente tem vários gêneros literários aí. Eu gosto muito de ouvir rappers, né? Eu gosto de ouvir crioulo, eu gosto de ouvir Emicida. E para além de gostar desses rapazes, dessa cultura, eu gosto das letras. A minha inspiração hoje e sempre para escrever poesia é crioulo, porque crioulo é arte educador. Crioulo mora numa periferia, né? No Grajaú, não é daqui da Bahia, é de São Paulo. E ele era do Ceará e ele coloca muitas informações nas músicas dele. Tem uma música dele que é Hora da Decisão, que ele fala sobre isso, fala sobre Piaget. Então, é uma inspiração, né? É um artista de rua que canta rap. Então, crioulo não é poeta, crioulo é poeta, porque rap é ritmo e poesia. E esse repente que a gente vê, né, essa cultura toda, essa mistura, a gente percebe que as pessoas que moram em situações, não digo tão de vulnerabilidade, porque quando a gente pensa em sertão, quando a gente pensa em Nordeste, talvez não a gente que já tem um pensamento um pouco mais articulado em relação a isso, mas pessoas que não têm tanto costume, que não são da Bahia, que são de outras localidades, veem o Nordeste como algo de seca, né? Ah, mas
o rapper que mora na seca, que mora no Ceará, que a água não cai, que fica com aquela secura e que fica suando, preguiçoso, escreve ali porque não tem como, faz o corre porque não tem como sobreviver. Eu tenho como sobreviver hoje, para além de poesia. Eu tenho uma casa, eu tenho como pagar minha faculdade. O dinheiro da poesia vem, mas quase nunca eu recebo com poesia. Então não me mantenho com poesia. Mas quem mora Uhum. nesses locais não mora somente em vulnerabilidade, entendeu? Então esses artistas se criaram a partir disso. Muitos foram para longe, né, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas saíram do Ceará, saíram de regiões que a gente não ouve muito falar, né? E essa expansão, ela vem a partir disso, ela vem a partir dessas vivências, de perceber a sua volta. Porque qual é a minha inspiração para escrever poesia? Sair, descer aqui a rua e ver Vida Nova. Hoje eu não vou descer, porque a gente está em quarentena. Mas se você vê em uma época normal, que não está ninguém em isolamento, você chegar ali na Praça 8 de Março, para quem mora aqui já viu ou já visitou, você consegue relembrar alguns acontecimentos, né, que muitas pessoas não falam. Você lembra da chacina do 8 de março? Se você descer aqui embaixo, você consegue ver que é uma rua muito deserta, que ali embaixo você não pode entrar em determinado espaço, porque tem um muro grafitado, Vida Nova tem dono, você não vai adentrar, apesar de você morar aqui. Então tem espaços em Vida Nova que nem eu posso entrar, nem o professor pode entrar, ainda mais pessoas que estão Verdade. fora, entendeu? Então é olhar a Verdade. volta, nada mais, velho, do que isso. Você olhar a sua É, volta. Então, de repente, tem a ligação com o rap, né? Você olhar e ver, isso aqui dá uma letra. Se eu olhar para um acontecimento, não preciso sair, não. Mas se eu assistir um jornal, se eu ver algum irmão que morreu, ou se alguém falar comigo, só de alguém conversar, eu já consigo perceber isso aqui da poesia. Tal mano foi desvalorizado, tal mano está passando por dificuldade. Vou colocar isso na poesia. Então não é técnica, não é ser expert no assunto. É você ver a vivência e colocar na escrita. verdade. E assim, o interessante é também interessante saber o seguinte, que assim, o repente, né, o cordel, ele recita, né, o drama da vida do homem do sertão, do cara lá da roça, né, o cara que vivencia a seca, e todos os problemas que existem. E o rap, né, já faz uma leitura de todos esses problemas desse Sim. cara que saiu desse jovem que é filho, geralmente, de pessoas que saíram lá No do espaço de sertão, né? vulnerabilidade conseguiram expandir. Entendeu? Então é bem interessante isso, como se diz, essa relação, né? Parece coisas diferentes, mas na verdade é, são relatos da dor, né? Da dor diária, né? Da vida Como tem uma diária, né? música que é de Luiz Gonzaga, mas que o Rapa regravou, que é Súplica Cearense. Você consegue perceber que ele coloca na música através do rap. Então, se Luiz Gonzaga cantava, né, e trazia aquela dor é, mais autoral, né, dele, que ele passou por situações, que a chuva não caía, que vivia todo mundo na seca e tal. O Rapa trouxe isso numa visão mais de rua, numa visão mais de asfalto, não numa visão mais sertaneja. Então você consegue perceber na batida que ele traz o rap ali. Então ele traz através de uma poesia, ele traz através de uma cantoria mais afrontosa, digamos assim. Porque cada um tem sua língua, né? Tem sua linguagem. Isso. Luiz Gonzaga trouxe isso numa questão de lamentação, mais de tristeza, de que sofria muito, e o Rapa traz de enfrentamento, de empoderamento. Empoderamento. Chegamos no momento de você fazer uma declamação aí. O pessoal quer você Então, recitando. Essa é a hora. A hora é agora. vou recitar uma poesia. Tem uma poesia que eu gosto muito, né? O nome dessa poesia é Eu Passo na Rua. Saindo um pouco dessa visão agora mais dessas questões de lamentações e tal. Essa poesia ela é muito forte e frequente. Por quê? Eu sou feminista. Eu trabalho com poesia de rua de enfrentamento feminino. Então eu falo sobre genocídio, eu falo sobre mortes, eu falo sobre violência policial e tudo mais, mas o meu foco é a violência contra a mulher. O meu foco é o assédio sexual, que eu odeio, não suporto. E o nome dessa poesia é Eu Passo na Rua. Tem uma poesia que é E aí Morena, que já é algo muito marcante, né? Que todas as pessoas que conhecem meu trabalho sabem que eu recito E aí Morena, mas essa poesia ela é muito forte. Por quê?
Porque a gente sai na rua, talvez não hoje, né? Desse processo de quarentena. Mas a gente passa na rua e a gente vê que muitas pessoas, muitos homens, não digo nem pessoas, eu digo homens, me refiro aos homens, não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho ódio de homem. Porém, a gente sabe que se for pensar em assédio, a gente não vai ver mulher assediando mulher, a gente vai ver homem assediando mulher. E uma das coisas que eu tenho mais medo, né, é a questão de estupro e tudo mais, da cultura do estupro. Então, você sente um pavor que talvez o senhor não sinta, que talvez os homens que estejam assistindo a live nunca vão sentir, que é você pegar um Uber e você não saber para onde você está indo se o cara desviar o caminho. Fechou o carro, bateu a porta do carro, trancou a porta e o vidro é escuro, você está sujeita a qualquer coisa. Se ele quiser desviar o caminho e te levar para um matagal, ele vai fazer isso, porque infelizmente ele tem um poder sobre você. Então, isso é algo que me incomoda muito. Eu vou recitar aqui. Vamos lá. Eu passo na rua e eu nunca sei o que pensam sobre mim. Quando eu encontro uma amiga, é até mais fácil, porque ali eu sei que é seguro aquele laço, talvez até um desabafo. Você também acelerou o passo, e quando eu passo tarde da noite, eu até penso em dar boa noite, e me respondem, boa noite, morena. Com aquele poder de dominação, eu até continuo plena. E quando eu passo, que aí eu sinto aquele passo, e eu abaixo, finjo que vou amarrar o cadarço, e eu peço a Deus até para ser um assalto. Eu não queria ser feminista. Se a vida não fosse tão dura, eu não tivesse medo de tanta tortura, eu não seria feminista. Mas ainda bem que eu sou feminista. Sou feminista e sou artista. Mas eu não escapo da vulnerabilidade. Vulnerabilidade social que perpassa de boaça nesse mundo marginal. E para quem acha que quem volta tarde, estuda, trabalha, volta no escuro, luxa, se tiver outra revolução, eu tô do lado das bruxas. Obrigada, professor, pelo espaço. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom. Essa poesia você fez tem quanto tempo, mais ou menos? Essa poesia eu Ela fiz já tem um. é clássica, né? Essa aí, né, você, né? Eu gosto. Essa poesia eu escrevi em novembro do ano passado, quando eu fui desenvolver um trabalho com o projeto Educa 7 Minutos, né? E é uma poesia muito forte para mim, porque é a poesia que eu mais vivo. Se alguém me perguntar qual a poesia que você mais vive, é essa. Porque a gente, infelizmente, às vezes abaixa para amarrar o cadastro, que talvez um homem não entenda, meu pai não entenda, meu avô não entenda. Talvez sim, porque são da família e tal. O senhor que já tem uma consciência mais de gênero e tudo vai entender. Mas um homem que está sentado na esquina, bebendo, nunca vai entender o que é você abaixar, fingir que vai amarrar o cadastro para quem está atrás de você passar e você olhar para ver se é um perigo. Porque é complicado. A gente está sujeito a muitas coisas. A gente sai, não sabe se volta. É muito difícil. E aí é o lugar de fala, né? Ninguém poderia falar isso senão uma mulher, né? Sim. Que só a mulher sabe o que, é que a mulher sofre. Só o negro sabe o que, é que o negro sofre. Né? Então é uma questão do lugar de fala. E essa você vê em poucas linhas, né? Você acaba expressando uma realidade que talvez algumas teses de 100 páginas não conseguem expressar com tanta clareza, né? Gratidão, Então professor. é interessante isso. Estão me Mas eu perguntando cadê acho o que turbante. Eu não tô de turbante hoje. Turbante já pois virou é. meu. Turbante é meu karma. Eu faço turbante, professor, com tudo, até com papel. Eu faço turbante nessa cabeça. Mas hoje Mas eu não tô de turbante. eu acho que o pessoal quer ouvir mais outra aí. Eu vi mais outra, deixa eu ver. É, É uma poesia sobre genocídio. aí depois dessa aqui a gente vai abrir para a gente vai fazer a leitura aqui de algumas perguntas, alguns comentários, enfim. Vamos lá. Pronto. Que racismo é esse? Eu quero saber. O genocídio é negro, nós não paramos de morrer. Somos vitimizados, isso é social. Fomos escravizados, preto não se cale. Que racismo é esse? Me responda aí. Branco querendo me explicar o que é racismo. Quem é que tá de mimimi? Genocida disfarçado. O sangue da minha gente é quente pro Estado. E as crianças negras que morreram. Você quer que eu ache isso normal? Enquanto em Vila está tendo isolamento social, em Vida Nova já foram milhares. Você quer que eu normalize isso? Não, eu não vou normalizar mais. Que tiro foi esse? O tiro que eu disparo para o genocídio.
o que muitos queriam fazer, mas acabam que não apertam o gatilho do grito, né? Do grito de socorro. Que tiro foi esse? O tiro que vai dar voz e liberdade? O tiro que traz oportunidade? O tiro que vai acabar com o genocídio nessa sociedade? Que tiro foi esse? O tiro que vai acabar com o genocídio e com a dor? E quando eu te pergunto, que tiro foi esse? A verdade é uma só. Eles só matam quando se trata da nossa cor. Show. Valeu. Maravilha. Bom, eu vou fazer aqui a leitura aqui de algumas... Pode fazer. Né? Vamos lá. A maioria aqui tá dando um salve e tal, mas tem algumas perguntas também, né? Deixa eu ver aqui. Bloco Mestre da Ginga, né? Falando maravilha. Vamos demais. Ivonete Chagas acabou de entrar, entrou aqui também. Um salve para Ivonete. Tinha uma pergunta aqui de Alessandra. Ela perguntou sobre sua inspiração. O que é que inspira você, geralmente? Você meio que já falou, mas se pudesse falar de novo. De onde vem sua inspiração? Ela perguntando. Alessandra Dutra. Eu consumo muito conteúdo da internet, do Instagram, e minha inspiração são artistas que já cresceram, pessoas que estão crescendo ainda. Eu me inspiro muito em Criolo, em Emicida, Drica Barbosa, Mel Duarte, Bia Ferreira, Doralice, várias mulheres pretas e homens pretos. Mas minha maior inspiração de letra de música e de rap é Criolo. Eu gosto muito de Criolo. Consigo absorver muitas coisas, como outros também, mas mesmo que Bia Ferreira seja uma mulher preta, eu gosto muito dela. Mas Criolo, eu sinto que ele fala sobre pedagogia dentro da letra, ele fala sobre... É mais as metáforas, consigo tirar, assim. E não pegar, né? Porque eu não gosto muito de... Eu nem recito poesia dos outros. Todas as minhas poesias são autorais. Eu não pego eu não consigo recitar nada dos outros. Mas eu gosto de Criolo. Minha maior inspiração é Criolo hoje. Qual a sua poesia mais recente? Perguntando aqui. Bloco Mestre da Ginga. Minha poesia mais recente foi uma adaptação que eu fiz à Noite é Nui Preta. Eu já tinha poesia à Noite é Nui Preta, mas eu fiz algumas adaptações. Crioulo é show. Crioulo é massa. A Alessandra está falando aqui. A Alex acabou de entrar, tá dando um salve aí também. Bom, maravilha. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente vai para as considerações finais. Deixa eu ver aqui se tiver alguma pergunta. Aí o pessoal aqui saudando e tal, né? Aplaudindo. Deixa eu ver. Enfim. Bom, considerações finais. Winnie, maravilha. Muito legal, muito produtiva, muito informativa, né? Essa nossa live. Queria agradecer a você, agradecer ao pessoal que está aqui nos assistindo. E também, assim, lembrar que a gente está retransmitindo ao mesmo tempo também pelo meu canal no YouTube, né? Que é o Prof. Júnior Gonçalves. Que eu até peço ao pessoal para poder se inscrever no meu canal. Lá eu compartilho conteúdo de sociologia e também estou compartilhando as lives, né? E também estou retransmitindo pelo meu Face, né? E aí, enfim. E logo após também a gente vai estar compartilhando o link dessa conversa nossa, né? Até peço ao pessoal aqui que compartilhe, né? Esse link, né? Porque eu acho que é interessante. E eu sempre falo isso, compartilhar conhecimento é sempre fazer um bem para a humanidade. Winnie. Oi. Diga aí você, estamos nos despedindo agora. Muito obrigada, professor, por esse convite, né? Já fizemos uma live antes. Te agradeço muito porque é uma oportunidade de se colocar, né? A gente se coloca diariamente nos stories do Instagram, em uma poesia que a gente grava. Mas debater, discutir é muito interessante. Estava falando aqui que, professor, a gente tem o costume de falar muito, né? Isso é muito bom, porque não é um estereótipo de que professor fala demais, eu não aguento mais ouvir meu professor. Mas sim que a gente fala mais de uma forma produtiva, de uma forma didática, porque aqui é uma sala de aula, eu acredito nisso. Né? Assim como a gente pode estar passando algo no quadro ou para um aluno, quem está em casa está aprendendo também. Então,
é muito bom saber que eu estou conseguindo acompanhar o ritmo, porque eu tenho muito medo do futuro, né? Tava pensando nisso, será que eu vou ser uma boa professora? Será que eu vou ser alguém que realmente vou conseguir passar as informações? Porque eu tenho costume com a poesia marginal, eu não tenho costume de dar aula. Então, eu só dei aula de teatro na vida, eu nunca dei aula frente a frente aos alunos. Então, será? Mas tudo isso é uma inspiração. Você me inspira, o pessoal que está aqui se inspira. E é isso, muito obrigada. Faremos outras vezes. Teobaldo entrou aqui também. Boa noite, Teobaldo. Ele tá dando boa noite aqui pra gente. E Logo vai você, não estando em sala de aula, né, com o piloto e o quadro, você é uma excelente professora, porque a educação não se dá tão somente no espaço da sala, com o piloto e com o quadro. A educação se dá em todos os espaços do convívio humano, né? E isso aqui é um espaço educativo, né? A associação de moradores é um espaço educativo, o sindicato, o grêmio, né? E em todos os momentos nós temos que estar aproveitando para poder fazer educação, para poder trabalhar a informação, né? E informação é poder, né? E a gente precisa empoderar nosso povo, e porque sem empoderamento a gente não consegue avançar, e só a gente mesmo para poder fazer por a gente, né? A gente não pode esperar que o outro faça por nós, a gente é que tem que fazer por a gente mesmo, e a população negra, pobre, da periferia, ela precisa se mobilizar, entender que precisa estar matando 2, 3 ou 4 leões por dia mesmo, e se não for assim, não vai, né? Porque o sistema não foi feito para a gente, o sistema não está aí para poder ajudar a gente, para poder... Não está. Então, assim, a gente tem que entender isso, mas isso não pode servir para esmorecer a gente, muito pelo contrário, tem que servir para poder a gente ficar ainda mais forte, né? mais decisivo, né? E mais decidido também, né? Então, esse espaço aqui do Projeto de Redação que escrever é um espaço onde, muito mais do que o Enem, fazer uma redação para o Enem ou fazer uma prova do Enem, muito mais do que isso, isso aqui é um espaço de construção de cidadania, né? A pessoa se inserir de forma qualitativa na sua realidade, na sua própria realidade, né? E você não consegue se inserir com qualidade se você não tiver informação, se você não discutir as coisas que têm a ver com o seu interesse. E aí a gente precisa estar batendo nessa tecla sempre, porque a gente está em plena era da informação, né? A informação está aí, só que nós somos, assim, a gente vivencia hoje uma juventude desinformada, né? Uma juventude muito voltada para o supérfluo, né? Então, ou seja, em plena era da informação, em plena era da informação, a gente vivencia todo um processo de desinformação, né? E aí a gente precisa estar, esse trabalho aqui nosso é um trabalho, né, contra a maré, e é um trabalho de resistência. Aqui é um trabalho de resistência, é um trabalho político de resistência, sobretudo, né? O Antônio Rosalvo, o vereador Rosalvo acabou de entrar aqui também, né? Enfim, então é isso. Muito obrigado, valeu. Gratidão a todo mundo, gratidão ao senhor, e é nóis. Sempre que precisar de fazer outros trabalhos, pode me chamar, viu? E você está, de antemão, intimadíssima a participar das próximas atividades nossas aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço, boa noite. Boa noite.